Oi! Você sabia que existem diferentes tipos de artigos científicos que você pode produzir? Se você está na graduação, se você tem um projeto de pesquisa ou se até mesmo no seu ensino médio você já está trabalhando com escrita científica, fica no vídeo! De forma geral, existem 3 diferentes tipos de artigos científicos: o artigo de revisão de literatura, o artigo empírico e o artigo experimental. Eles têm características diferentes e também são utilizados para propósitos diferentes. Por isso, é importante que você utilize o artigo correto, o formato correto de artigo para a sua necessidade, a sua pesquisa. Artigos científicos são aqueles textos que são produzidos a partir de uma disciplina ou a partir de um conteúdo, de um tópico, de um assunto de pesquisa, e a intenção deles é se aprofundar nesse tema e ser publicado posteriormente para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que estão no seu artigo. Por isso, é muito comum que a gente utilize artigos na graduação, na pesquisa, em projetos de pesquisa, de extensão, e depois também vai ser mais utilizado, mais ainda, dentro de programas de mestrado e doutorado. O artigo mais comum e mais simples de se fazer é o artigo de revisão de literatura, também conhecido como artigo de revisão bibliográfica. Ele é um artigo em que você, autor da pesquisa, não criará nenhuma informação muito original. Os artigos experimentais ou empíricos, eles também serão chamados de artigos originais, enquanto que o artigo de revisão de literatura não tem essa característica, porque a originalidade do seu texto dentro de uma questão de revisão de literatura é a concatenação das informações. Para um artigo de revisão de literatura ou revisão bibliográfica, a sua função como autor é, primeiro, pesquisar a maior quantidade de fontes possíveis dentro do seu tema de pesquisa. Essas fontes podem ser livros, capítulos de livros e outros artigos já publicados. A partir da leitura desses textos já publicados, é importante que você, autor da sua pesquisa, separe as informações, os dados que são importantes para o seu trabalho. Então, no seu texto, depois de ter feito toda a leitura dos outros textos, de ter feito o recolhimento dos dados, você vai utilizar essas informações para escrever o seu texto. E aí que vem um ponto muito importante. É claro que nós não podemos incorrer em plágio. É por isso que, sim, nós podemos, inclusive nós devemos fazer uso de informações já publicadas por outros autores, principalmente quando são nomes renomados dentro da nossa área de pesquisa. Só que tem uma forma correta da gente fazer esse uso de informações já publicadas. Então, a gente vai trabalhar com as citações diretas e indiretas, usando sempre as normas da ABNT para citações. A originalidade desse tipo de pesquisa não estará nas informações, mas no trato dessas informações. Um exemplo de conexão entre informações que você pode fazer no seu texto de revisão de literatura é estabelecer um paralelo entre as informações colocadas por diferentes autores. Em alguns casos, em concordância, em outros casos, em discordância. Por exemplo, o autor A defende tal ponto de vista. O autor B concorda com o autor A nesse mesmo ponto de vista. Por outro lado, o autor C defende um outro viés. Então, a sua construção enquanto autor de um texto de revisão de literatura não está em fornecer informações originais, mas em conectar diferentes informações já publicadas, sempre fazendo a correta referenciação com as normas da BNT, vamos lembrar disso, mas a sua função é fazer a conexão entre essas informações. Os artigos de conteúdo original, eles podem ser divididos em 2 modalidades: os artigos empíricos e os experimentais. Os artigos empíricos, eles também começam com uma seção de fundamentação teórica, que será muito importante na sequência. Então, uma seção que é muito parecida com o trabalho de revisão de literatura, mas encurtado dentro de apenas um capítulo, uma seção. Em seguida, após a sessão de fundamentação teórica, haverá a sessão de metodologia, descrição metodológica. É uma sessão de descrição. Mas o que é descrição? Descrição é falar todas as características, os detalhes de alguma coisa.
Então, na seção de metodologia, você vai descrever, dar todas as características, todos os detalhes da metodologia que você empregou, então, como você fez a sua pesquisa, e também do seu objeto de estudo, quem ou o que é esse objeto de estudo e quais são as características deste. E por fim, na sequência, haverá a seção de resultados e discussão. Nessa seção de resultados, você fará um paralelo, fará uma comparação ou estabelecerá algum tipo de relação entre a metodologia aplicada e o objeto de estudos e todas as informações teóricas já levantadas lá na seção de fundamentação. Então, você vai analisar, conforme o que você verificou na seção de fundamentação teórica, se a metodologia empregada e se os resultados obtidos junto ao seu estudo de caso, se esses resultados concordam. Os resultados podem ser iguais, podem ser parecidos ou podem ser completamente diferentes. E é aí que está uma das grandes diferenças entre o texto empírico e o experimental. O texto empírico, ele é muito caracterizado pela observação, pela análise de uma situação, mas, por vezes, essa análise, essa observação será feita de forma muito subjetiva. Claro, você vai basear os seus resultados, e a sua análise dentro da fundamentação teórica já previamente estabelecida. Por exemplo, eu como professora apliquei meu estágio e precisei fazer um relatório de estágio empírico, observando os resultados que eu obtive, e nós professores, nós sabemos que a mesma atividade em salas de aula diferentes tem resultados diferentes. Então, a aplicação de uma atividade tem X resultados na sala A e tem Y resultados na sala B. Então, tem uma fundamentação teórica, a atividade é a mesma, a metodologia aplicada é a mesma, mas os resultados são diferentes. E isso não é um problema. Dentro do artigo empírico, você ter resultados diferentes em questões diferentes não é um problema. O artigo empírico, ele tem essa questão de trazer mais informações, de trazer mais discussão para que outros pesquisadores, outros profissionais da mesma área tenham outros pontos de vista. Então é importante que tenha essa discussão, que tenha essa relação entre os resultados diferentes ou resultados iguais e fundamentações teóricas já publicadas na área. Já o artigo experimental vai seguir a mesma ordem. Fundamentação teórica para sustentar, dar essa base para o seu texto. Então você não está falando apenas como graduando, você está usando os nomes principais, os nomes importantes da sua área para sustentar o seu trabalho, a sua pesquisa. A metodologia, então toda a descrição, todos os detalhes do que você fez, da aplicação das suas ações, da sua metodologia e também dos objetos de estudo. E por fim, a seção de resultados e discussão. Então vocês podem perceber que a estrutura é basicamente a mesma que a do artigo empírico. A diferença é que, como no artigo empírico, a gente já conversou sobre isso, o artigo empírico tem uma questão de subjetividade, os resultados podem ser diferentes. No artigo experimental, não. Geralmente, os artigos experimentais, eles são mais voltados para essa área de experimentos, principalmente experimentos científicos dentro de laboratórios ou com produtos e materiais químicos. Então, nesses casos, os resultados, eles precisam ser os mesmos. Toda vez que você aplicar aquela mesma metodologia, aquela mesma sequência de ações, aqueles mesmos elementos, produtos químicos, medicamentos, os resultados precisam ser os mesmos. Neste caso, não há subjetividade dos resultados e discussões. O resultado ele precisa ser direto e objetivo. E caso o resultado não seja o mesmo 100% das vezes, é preciso que isso também esteja detalhado, que todas as variações e variantes possíveis estejam detalhadas dentro do artigo e inclusive com número. Um exemplo de um medicamento. Por exemplo, quando os cientistas estão testando algum medicamento novo ou um pouco diferente, uma variação de algum medicamento, precisam ser feitos testes e precisa ser divulgada essa informação sobre esse medicamento. E se espera que o mesmo medicamento provoque a mesma reação, o mesmo efeito em todos os pacientes que precisem dessa medicação. E caso essa medicação, por alguma questão, não funcione, precisa estar lá detalhado qual é a variante que vai fazer com que esse medicamento não funcione
não funcione e qual é a probabilidade disso acontecer. Por exemplo, o medicamento X se mostrou eficaz em 99% dos pacientes da pesquisa. Em 1% dos pacientes, devido à variante tal, não foi possível verificar o efeito que esse medicamento produz. Você já conhecia esses 3 tipos de artigos científicos? Me conta nos comentários qual é o tipo de artigo mais produzido na sua área de pesquisa, na sua área de estudos. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal.